jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia, no mar da Galileia, no mar da Galileia. Tchau, tchau. Bom dia, crianças! Hoje, novamente, vamos ouvir um pouco mais da Palavra de Deus. Olhando essa figura, pensamos na Covid-19. Todos em casa e um que sai para trabalhar. Pode ser um médico, alguém que trabalha na farmácia, alguém que trabalha em um posto de combustível, mas não. Esta figura representa o que aconteceu na história que vou contar para vocês agora. Esta história encontra-se na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 12, versículos de 1 a 17. O rei Herodes não acreditava que Jesus era o Filho de Deus e não queria que falassem dele, por isso começou a perseguir as pessoas da igreja. O rei começou a maltratar os que acreditavam que Jesus era verdadeiro homem e verdadeira Deus. Mandou matar Tiago, um dos discípulos de Jesus e irmão de João. O rei, vendo que isso agradara ao povo, mandou prender também Pedro e o lançou na prisão. Pedro não era uma ameaça para ninguém. A mensagem que ele trazia era sobre o amor de Deus. Enquanto estava na prisão, Pedro era vigiado por 4 grupos de soldados, num total de 16 homens, que se revezavam para que ele não escapasse de forma alguma. Havia também guardas vigiando o portão da cadeia. Seria impossível fugir. Herodes queria condenar Pedro à morte. Aqueles dias, sozinhos na prisão, devem ter sido muito difíceis para Pedro. Ele gostaria de estar lá fora, pregando, mas ao mesmo tempo, ele sabia que Deus permitiu que isso acontecesse para algum propósito. E, por confiar em Deus, Pedro, apesar de estar sofrendo, ficava tranquilo. Apesar de querer sair, ficava tranquilo. Apesar de querer encontrar os amigos, ficava tranquilo. Apesar de saber que Tiago havia sido morto e que ele seria o próximo, ele permanecia tranquilo. E como sabemos que ele estava tranquilo? Porque a Bíblia conta que ele dormia sono profundo. A notícia de que Pedro estava preso logo se espalhou e, enquanto ele era vigiado pelos guardas, os amigos de Pedro, que também acreditavam em Jesus, reuniram-se na casa de Maria, mãe de Marcos, e começaram a orar por ele, pedindo a Deus que, se fosse da sua vontade, libertasse Pedro ou minimizasse seu sofrimento. Provavelmente também estavam com medo de serem presos e mortos, mas não deixaram de se encontrar e orar. Tomavam cuidado, trancavam as portas e juntos oravam. Oraram para que Deus livrasse Pedro da prisão,
para que ele pudesse continuar a levar a boa nova a outros. Oravam para que mais e mais pessoas conhecessem a Jesus. Como está escrito na Bíblia, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5, 16b. A oração, neste caso pedindo insistentemente por Pedro, é uma das armas que nós, que acreditamos no Deus vivo, temos para enfrentar o mal, as dificuldades, o sofrimento. Quando oramos, Deus escuta. Por isso, a oração funciona. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5, 16b. Enquanto os cristãos, amigos de Pedro, estavam na casa de Maria, orando à noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com correntes. Pedro estava dormindo. Como ele conseguia dormir? Estava na prisão, acorrentado de um lado em um soldado, do outro lado em outro soldado, sem posição. Provavelmente a comida, se é que tinha, devia ser pouca e ruim. Não sei como ele dormia. Não tinha cama. Teve que tirar sua capa e usá-la como cobertor ou como travesseiro. E ele dormia. Sabem por que ele dormia? Porque ele confiava em Deus. Sua confiança estava em Deus. Ele entregava todos os seus problemas para Deus. Ele falava dos seus medos, das angústias e das suas preocupações. Pedro conhecia o Salmo 56, versículo 3. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Com certeza se lembrava de João, cujo irmão tinha sido morto há poucos dias, e entregava João, que estava muito triste, aos cuidados de Deus. Ele não se preocupava com João, pedia para Deus o consolar, cuidar dele. Pedro tinha família, estava preocupado com sua família, sim, mas não a ponto de deixar de dormir. Entregava toda a sua família aos cuidados de Deus. Pedia que Deus cuidasse deles, da saúde, do alimento, da segurança, enfim. Pedro sabia que Deus é soberano sobre todas as coisas. Sim, Pedro estava na prisão, mas tinha certeza de que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5, 16b. Ele então punha nas mãos de Deus tudo o que o afligia e dessa forma conseguia dormir. E dormia um sono profundo. Quais são as suas aflições, os seus medos? Você tem medo do escuro? Tem medo de não tirar uma boa nota na escola? Tem medo de pegar a Covid-19 ou que seus pais peguem essa doença? Entregue todos esses medos a Deus. Faça uma oração e diga a Deus tudo o que você está sentindo. Lembre-se de confiar em Deus. E lembre-se do versículo dessa história. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5, 16b. Passaram-se vários dias e Pedro continuava na prisão. No dia seguinte, Pedro seria levado ao rei e ao tribunal para ser julgado e morto. Pedro sabia disso, mas também sabia que o Deus em quem ele cria é soberano sobre todas as coisas. Colocou todo o seu temor nas mãos de Deus e dormiu. Dormiu profundamente, mesmo estando acorrentado a 2 soldados e deitado no chão usando a capa como cobertor. Os outros cristãos, reunidos e trancados na casa de Maria, mãe de Marcos, não sabiam o que estava acontecendo, mas seguiam orando. Esta oração estava tendo resposta. O coração de Pedro estava calmo e em paz, e ele conseguia dormir. Deus permite que alguns fiquem doentes, mas a maioria de nós é chamada para ficar em casa e orar. Deus chama alguns para serem missionários em terras distantes. Chama alguns para saírem de casa e ir trabalhar nesta pandemia. Mas, no geral, a maioria de nós, incluindo vocês, crianças, é chamada para ficar em casa e orar. Orar pelo quê? Você pode perguntar. Você pode orar pelos seus professores, para que eles tenham saúde, tenham paciência, aprendam facilmente essas novas tecnologias, novas habilidades neste tempo de pandemia. Você pode orar por quem está trabalhando, para que Deus os proteja. Pode orar por
quem está doente, para que conheça a paz e a alegria que só Deus pode dar, para que tenha paciência no sofrimento, para que os profissionais de saúde cuidem bem dele, para que fique o mais confortável possível no leito hospitalar. Afinal, ficar deitado doente é muito chato. Pode orar pelo próximo, para que tenha o pão de cada dia, saúde, alimento, emprego, família. Pode orar por sua família, para que todos tenham saúde, para que você conviva com seus irmãos, para que seus pais tenham paciência um com o outro e com os filhos. Então, faça como Maria, mãe de Marcos, e os outros amigos de Pedro. Fique em casa, fazendo suas tarefas escolares, colaborando nas tarefas domésticas e orando incessantemente. A vontade de Deus era libertar Pedro. Então, no meio da escuridão da noite, uma luz muito forte brilhou dentro da cela onde Pedro estava, e um anjo apareceu. Pedro não viu nada, estava dormindo. O anjo tocou no ombro de Pedro e o acordou, e disse: "Levanta, depressa, ponha seu cinto, coloque suas sandálias." Logo, todas as correntes, aquelas algemas que prendiam aos guardas, caíram das mãos de Pedro e ele fez o que o anjo mandou. O anjo ainda disse: "Pegue sua capa e vista-a, e siga-me." Pedro fez o que o anjo disse, mas pensava que ainda estava dormindo. Milagre! Os guardas ficaram dormindo, não viram ou ouviram nada. Pedro foi seguindo o anjo. Eles passaram pelo primeiro posto da guarda e, milagre, ninguém viu ou ouviu Pedro caminhando. Passaram pelo segundo posto da guarda. Ninguém viu ou ouviu Pedro caminhando. Chegaram ao portão de ferro que dava para a rua e, milagre, o portão abriu-se sozinho. Nenhuma chave foi colocada na fechadura, nenhum ruído da lingueta da fechadura. Mas, silenciosamente, o grande portão abriu e se fechou por trás deles. E eles saíram em silêncio, e ninguém acordou ou viu Pedro com o anjo saindo da prisão. Ninguém impediu que Pedro escapasse. Deus estava no controle de tudo, dos guardas, das correntes e do portão. Pedro e o anjo caminharam por uma rua e, de repente, o anjo desapareceu. Finalmente, Pedro compreendeu que aquilo não era um sonho, nem uma visão, e disse: "Eu não estou sonhando. Agora eu sei o que aconteceu de verdade. Foi Deus quem me libertou da prisão. Deus me livrou de Herodes e do mal que queriam me fazer." Pedro estava livre. Essa era a resposta às orações dos amigos de Jesus. Assim que Pedro percebeu o que tinha acontecido e reconheceu o poder de Deus na sua vida, sabem o que ele fez? Lembrou-se dos amigos que estariam reunidos na casa de Maria, mãe de Marcos, e foi até lá. Realmente a casa estava cheia de gente orando, cantando salmos. Pedro bateu na porta e uma menina chamada Rod foi até lá para abrir, mas primeiro perguntou quem era. Pedro disse: "Sou eu, Pedro. Deixe-me entrar." Rod reconheceu a voz de Pedro e ficou tão empolgada, tão feliz que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para dentro e disse: "Escutem todos, Pedro está lá fora." As pessoas que estavam na casa não acreditaram no que a menina disse e disseram: "Isso é impossível, você está ficando maluca?" Porém, ela insistiu que estava falando a verdade. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente foram lá e abriram a porta, e quando viram Pedro, ficaram muito assustadas, alegres, admiradas, sei lá o que estavam sentindo, muita empolgação. Deus havia respondido suas orações e Pedro estava lá com eles. Um conversava com um conversava com outro conversava com outro, e faziam muito barulho. Naturalmente, tão alegres, tão felizes que eles estavam. Pedro fez um sinal com a mão para que ficassem quietas. Quem foi meu aluno deve se lembrar que, em vez de eu pedir silêncio, eu levanto meu braço direito. Lembram-se? Este é um sinal para pedir silêncio. Foi o que Pedro fez, um sinal com a mão pedindo silêncio. Todos se aquietaram e escutaram Pedro contando como
o Senhor o tinha tirado da prisão. Talvez tenha mostrado as marcas que as correntes fizeram nos seus braços e nas suas pernas. Deve ter contado o que comeu, como dormia, mas com certeza falou do anjo e como as correntes e o portão se abriram. Alegria e louvor encheram o coração desses cristãos, porque Deus ouvira e atendera às suas orações e libertara Pedro das mãos de Herodes. Juntos oraram a Deus, agradecendo por terem seus pecados perdoados e por poderem ser chamados de filhos de Deus. Por Deus ter o controle de tudo, inclusive das correntes, do portão, e que Deus se preocupa com seus filhos e escuta suas orações. Pedro ainda pediu que contassem aos outros cristãos sobre como Deus foi maravilhoso e o libertou. Lucas, muitos anos depois, ouviu esta história e a escreveu no livro de Atos. Eu li esta história e agora a estou contando para vocês. Que maravilha! Temos um Deus grande e poderoso, um Deus que intervém quando a situação é crítica. Deus ouve as orações de seu povo. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5, 16b. Sou a morada do Senhor, com gratidão eu bendirei. Por onde passo eu vejo Deus, até mesmo a morte ele venceu e voltará como prometeu. Ao teu encontro eu vou, Senhor, pois junto a ti sou mais que vencedor. Ao teu encontro eu vou, Senhor, não temerei, sou mais que vencedor. Isso! Com alegria eu vou dizer, sou a morada do Senhor, com gratidão eu bendirei. Por onde passo eu vejo Deus, até mesmo a morte ele venceu e voltará como prometeu. Não há mais medo, eu também venci a morte, quando confessei que Cristo é meu Deus. A nossa história ele escreveu com sangue santo do Filho de Deus. Ao teu encontro eu vou, Senhor, pois junto a ti sou mais que vencedor. Ao teu encontro eu vou, Senhor, não temerei, sou mais que vencedor. Olá, criança, tudo bem com vocês? Mais uma história muito legal. Sabe, eu tenho uma história aqui, se chama Surpresa para Susana. Exclamou sua mamãe. Susana, uma surpresa para você. Tem o seu nome aqui, alguém mandou algo para você. É uma surpresa. Ela ficou tão admirada. Uma surpresa para mim, mamãe. Que legal. Aí a mamãe, mais que depressa, junto com a Susana, ajudou a desenrolar, que veio do correio. O correio havia trazido essa surpresa para ela. O que será? Carteiro que trouxe, filha. Vamos abrir, começou a ajudar. A Susana abriu a caixinha. O que será isso? Uma caixa. O que será que tem dentro? Vamos abrir. Ai, quando a Susana abriu, o que tinha lá dentro? Um livro. É a Bíblia, mamãe?
É a Bíblia, sim, Susana. É a parte do Novo Testamento que conta sobre Jesus. É sobre Jesus, o Filho de Deus. E tem um cartãozinho aqui, Susana. Vamos ler? Vamos ver quem é que mandou isso para você? E a mamãe leu para Susana. A minha querida netinha Susana, que gosta de ouvir histórias da Bíblia, a palavra de Deus. E essa história, criança, me fez lembrar de um jovenzinho, uma criança assim como vocês, aprendendo sobre Deus. O nome dele era Timóteo. Timóteo não via a hora da sua vovó chegar para ouvir as lindas histórias que ela tinha para contar. Assim como vocês, ele cresceu ouvindo a grandeza, o amor de Deus e enviar o seu Filho Jesus, que tanto nos amou e morreu por nós. E Timóteo cresceu assim, ouvindo da vovó Lloyd, da sua mamãe Eunice, as verdades da Bíblia, a palavra de Deus, que elas conheceram e passaram para o seu filhinho e seu netinho. E a vovó Lloyd via que a cada dia Timóteo crescia com aquela vontade de conhecer mais e mais de Deus. E Timóteo cresceu, se tornou um rapaz e conheceu a Paulo e o convidou para estar com ele, anunciando o amor de Deus através do seu Filho Jesus. Porque Paulo viu em Timóteo a sua fé firmada, que desde pequeno, assim como vocês, crianças, aprenderam da palavra de Deus, né? Tudo aquilo que o faz crescer feliz, em obediência e amor ao nosso grande Deus, né? Que tanto nos amou e entregou o seu único filho para morrer por mim e por você, pelos nossos pecados. E assim Timóteo cresceu e se tornou um pastor de uma igreja, E aí ele pôde falar de tudo aquilo que ele aprendeu desde pequeno, né? Através da sua vovó Lloyd e da sua mamãe Eunice. E essa é a nossa história, e saber agradecer que a cada dia nós cresçamos assim, criança. A cada dia vocês cresçam, e eu também, na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Vamos agradecer esse grande Deus, esse Deus maravilhoso, em qual a gente está bem em sua mão, né? Fechando os nossos olhos, cabecinha baixa, olhinhos fechados e pensando em Deus e no fim, amém. Papai do céu, muito obrigado, porque Tu és o Deus da nossa vida. Obrigada porque cuida de nós. Obrigada porque a cada dia eu aprendo de Ti e fico muito feliz. Cuida do meu papai, da minha mamãe, da minha vovó, de todo, Senhor, que está ao meu redor para me ajudar a crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, estão prontos preparados para fazer a nossa atividade de hoje? Lembra da nossa história? A surpresa de Susana, o que ela ganhou da sua vovó? Um livro, né? O Novo Testamento. Ela ganhou uma caixinha surpresa, este livro, não é verdade? No qual a gente pôde também aprender sobre a vida de Timóteo, que ainda criança aprendeu com a sua vovó Lloyd e sua mamãe Eunice as Sagradas Escrituras, né? Tudo que estava, todas as histórias foi repassado para ele. Ele cresceu e se tornou um grande pastor, né? Que bom! E hoje nós estaremos fazendo o quê? Um livrinho, né? Através dessa folha de sulfite.
Eu vou fazer para mostrar para vocês como fazer um livrinho e dali você pode fazer desenhos lindos, né? Das histórias bíblicas que você vem aprendendo. Que tal? Bacana? Boa ideia, né? Então vamos lá? Dividiu a folha assim no meio. Olha que legal. Dividiu no meio a folha, tá? E vamos cortar com a tesoura ou assim, ó. Desse jeito que a tia faz, ó. Ó. Aqui vai dar 2 páginas de um livro. Depois você dobra novamente, ó. Assim. Dobrou. Dobra a outra também. E vamos formar um livrinho de 2 páginas. Que legal, né? O que vamos fazer agora? Como vai fazer esse livrinho? A gente vai cortar aqui e aqui para ficar o formato de um livrinho. Olha que legal. E o que mais que podemos? Para ele não ficar com a folha solta. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Marcar com uma caneta aqui, ó. Uma marca aqui, outra aqui. E olha que legal. A gente vai furar essas 2 marquinhas. Costumo molhar a ponta da caneta e fazer assim, ó. Pode pedir ajuda ao papai e a mamãe, ó. Furei, ó. Tá vendo? Dei um furinho e outro furinho. A gente vira assim, ó. Furou. Tá vendo? E aí, se você tiver uma fitinha, essa fitinha aqui, a tia guardou de uma das bodas que eu fui de amiga, sabe? Aí eu guardei essa fitinha. E a gente faz isso, ó, para que o nosso livrinho... Vocês sabem o que é bodas? É quando a gente comemora, né? Muitos anos de casado. Tem vários tipos de bodas, né? E a tia conseguiu essa fitinha, guardei. Olha só que ela foi me útil. Aprendeu o meu livrinho. Pois bem, aqui vocês podem escrever, ó, meu livro de histórias bíblicas. Esse é o livrinho, ó, tem um pronto aqui, ó, que a tia fez. Bíblia, meus desenhos da Bíblia. Todas as histórias vocês podem desenhar aqui, ó. Que tal? Gostaram? Então, ó, tchau! Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. 2, faça a oração. 3. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê. A Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê. Diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não